Pessoal, é muito bom estar aqui com o meu amigo Dr. Paulo Picanso, né? A gente está celebrando hoje o dia 25 de outubro, que é o Dia do Dentista. E numa conversa anterior, Paulo, aqui com a doutora Gracema, eu estava falando exatamente quando eu testemunhei o nascimento do curso, da faculdade de vocês, né? E eu estava dizendo o seguinte para ela. A faculdade, assim, obviamente você tem a realização profissional, né? A abnegação que vocês fazem muito bem, casam. Não só o casamento, mas a questão profissional também, um casamento profissional de muito sucesso. Mas eu acho que o alicerce disso é a família de vocês. E eu disse isso para ela. Por quê? Vou repetir aqui, né? Para quem não sabe, ela me permitiu que eu falasse, você também. Uma preocupação imensa. Vocês têm 2 filhos com deficiência, né? Você tem 2 filhos autistas e a Gracinha nos dizia a mim e a Beatriz, olha, eu me preocupo muito com o futuro dos nossos filhos, porque eu estou aqui hoje, mas um dia eu não vou estar, né? E nós pais, a gente sempre quer, obviamente, pela ordem natural, a gente quer saber que nossos filhos vão continuar, a gente vai ter que ir antes que eles. E isso eu acho muito legal, cara. Então eu queria, além de dar os parabéns, do prazer de estar conversando contigo aqui de novo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre a faculdade, né? Porque a Paulo Picanso é uma inspiração para muitos jovens da área de saúde, não apenas odontólogos, mas principalmente porque nasceu exatamente da odontologia. E ex-alunos, atuais alunos, futuros alunos e já colegas que vocês têm que trilharam por aqui ou se inspiram também no trabalho de vocês. Parabéns. Bom, obrigado pelas palavras. E, bom, essa faculdade, né? Na verdade, assim, na prática, eu nunca pensei em ter uma faculdade, embora eu, desde a época da acadêmica, eu já tinha sido vocacionado para a parte de ensino. Eu fazia parte do PET, que era o Programa Especial de Treinamento lá do UFC, da Odontologia na Federal do Ceará, e isso já me despertava ali para a área de ensinar, né? E eu tinha um hábito também de estudar fazendo slide, né? Em uma época que eu nem era professor. E isso resultou num acúmulo de... Hoje eu tenho 40 módulos preparados numa especialização, uma pós-graduação que eu dou na área de ortodontia, e com a média de 2.000 slides por módulo. Então isso dá 80.000 slides, né? Prontos, com casos clínicos, na maior parte deles, e parte científica também. Então, assim, para mim sempre foi uma coisa tranquila, eu sempre me diverti, de certa forma, trabalhando e estudando, né? Você testemunhou parte disso, nós somos vizinhos, né? Do quanto que o meu tempo era ocupado com isso, né? Eu me lembro que na época você fazia atletismo, eu gosto também de esporte, mas eu, de certa forma, renunciava, né? Aqueles momentos ali, em termos de saúde nem é o correto de estar aqui, não estou fazendo apologia a isso, mas assim, era fato que eu renunciava, consumido por aquela vontade de aprender e de também ensinar, né? Então, a Faculdade Paulo Picanso, ela é fruto de um casal dentista que tem hoje um filho, né, autista, se formando em odontologia, com todo o apoio em que a faculdade aprendeu, né, a fazer essa parte da inclusão cognitiva. Então ele foi um professor para a gente, né? Não é o único estudante que requer isso, mas para a gente isso é uma coisa que na verdade já veio para minha vida antes mesmo de virar lei, né? Sim. Porque isso depois se tornou lei e tudo. E dentro dessa perspectiva também de se pensar no filho, e aí eu digo, ninguém vai fazer um curso melhor do que aquele que faz um curso para o seu filho, né? Eu acho que isso é uma coisa que a faculdade já tem esse compromisso de ter o meu nome e o nome da família lá fora. Aí isso é uma coisa que pesa bastante. Não dá para se esconder, né? E não dá para desassociar Quando seu nome está na a fachada. pessoa física da pessoa jurídica. Então, isso já é um grande compromisso. O segundo compromisso é que ferramentas eu vou trazer para essa instituição de ensino, que vai caracterizá-la também, e que ao mesmo tempo vai dar a capacidade para pessoas como meu filho se graduarem, né? Com toda a assistência que eu precisaria dar, né? E aí já pensando também num futuro para ele,
A gente sabe que a academia é um local que reúne várias condições de desenvolver um trabalho, seja em área de pesquisa, seja em área de docência, seja em prestação de serviço, seja na parte de gestão, né? Porque muitas vezes você faz um curso na área de saúde, mas isso vai te auxiliar e você vai trabalhar muito na gestão, que é o caso que a Gracema faz também, né? Então, tudo isso remete, e aí ele tem um exemplo em casa de uma mãe gestora e de um pai professor, né? E que também começou a vida na parte clínica. Então, tudo isso para a gente foi uma coisa que foi acontecendo, não é fácil, e a gente olha para trás e vê o quanto que foi trabalhoso. Mas engraçado, Emerson, que a gente nunca fez isso com essa meta específica. Exatamente, com essa consciência, né? Então, agora, por outro lado, essa antecipação desse compromisso, quer dizer, eu me lembro que com 21 anos eu ficava final de semana na UFC, fazendo aparelho, aprendendo, né? Então, assim, no auge daquela juventude em que os colegas estavam indo para a praia, né? Uhum. Não perdi um final de semana, eu já emendava, né? E isso, de certa forma, fez parte um pouco, porque o desenvolvimento da minha docência dentro da minha instituição, antes de virar faculdade, ela acontecia de sábado e domingo. E eram 3 finais de semana nesse ritmo por mês. Só folgava um, eu lembro. Na época a gente era vizinho. Então, assim, quantas vezes você se encontrou comigo com mochila nas costas, chegando com roupa, né, mais assim, social, de quem estava numa sala de aula, de pleno domingo, né? A assembleia do condomínio era com o notebook aqui preparado. E até hoje quando as poucas vezes que eu ainda desço, né? Porque eu acho que eu já dei minha contribuição, mas enfim, as poucas vezes que eu desço ainda carrega esse hábito. Pra você ter ideia, daí de onde vem um pouco dessa identidade, né? Eu ando em Guatemi ou em qualquer shopping com a mochila e o computador. Falando sobre isso rapidamente, tecnologia assistiva, né? É um direito de pessoas com deficiência. De todas as pessoas, mas para pessoas com deficiência, as tecnologias assistivas, aí, uma cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. A questão de acessibilidade tecnológica também é outro direito. O que é que tu achas, Paulo, como diretor da faculdade, assim, como isso alavanca a inclusão de alunos com deficiência, né? Porque você tem muito mais informação hoje em dia, você tem como também dar publicidade, né? Estamos aqui conversando hoje, tanto o Paulo como eu, somos 2 pessoas autistas, diagnosticadas já na fase adulta, né? E tirar um pouco essa mistificação de que existe, de que a pessoa com deficiência ela não vai ter uma funcionalidade social. Claro que vai, desde que você reduza as barreiras, né? E como é que tu vê essa questão da tecnologia, já que eu também sou testemunha disso. Sempre tu foi completamente apaixonado e dedicado, né? Até mesmo porque você ali, você consegue ter uma coisa mais sua também, né? Você está ali imerso naquela realidade. O que acontece, né? Eu, remetendo a mim mesmo, voltando ali na época de escola, eu nunca aprendi nada em sala de aula, né? Engraçado falar isso, porque eu sempre fui muito desatento, talvez, ou agitado, né? Em relação a isso. Em compensação, eu sempre busquei, com muito hiperfoco, esse aprendizado fora dos muros da sala de aula. E aí, continuando nessa linha do tempo, né? Aí vieram o YouTube e vieram outras ferramentas, e que hoje praticamente você substituiu o manual de qualquer equipamento que você compra novo pelo YouTube, um review daquele material ali, né? E isso ampliou muito a nossa capacidade de aprender. Só que, ao mesmo tempo, eu sou da época, como você, do protagonismo do professor, né? Então, quer dizer, era plano de ensino naquela época, né? Quer dizer, o que você, professor Emerson, vai trazer para a faculdade X para falar sobre o assunto Y. Então, você fazia o seu plano de ensino, né? E ali você botava suas aulas, sua prova, a sua média, como você calcularia quem seria aprovado e reprovado. Bom, só que aí a gente começou a ter que pensar sobre esse aspecto já dentro de casa, né? Com a experiência dos meninos e a minha própria experiência, como eu estava falando aqui. E aí eu comecei a utilizar um modelo em 2005 da NIU, que é a Universidade de Nova York, onde você tinha as plataformas trazendo o ensino híbrido para 100% do assunto que até então era presencial. A gente tinha algumas coisas assim
tinha muito incipiente, onde você tinha cadeiras presenciais, e aí não tinha nada na plataforma, e tinha cadeiras online que tinham material assim. Quase 20 anos antes da pandemia, né? Porque a pandemia foi um pouco divisor de águas para EAD, né? Porque o que acontece? Eu acho que esse hiperfoco e essa maneira diferente de ver as coisas, assim, porque aí se vem a criatividade, vem o que as pessoas podem chamar como inteligência para isso ou para aquilo, mas assim, é você ter a capacidade de ver a mesma coisa de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu me lembro que uma das viagens que eu fiz para a Argentina, eu passei a viagem toda visitando universidades, né? E elas estavam até fechadas, vendo. Então, assim, a minha preocupação quando eu viajo é sempre atribuir alguma coisa relacionada à produção, né? Seja conhecer eletrônicos novos, equipamentos, filmadoras, conhecer processos de ensino. E aí, isso foi concomitante ao que o MEC começou a discutir aqui no Brasil sobre aprendizado. Então, aí começou a usar um outro termo, plano de ensino e aprendizado, que são coisas diferentes. E essa diferença, ela não é muito clara, né? Mas, por exemplo, eu agora vou falar de uma coisa, inclusive sexta-feira eu vou estar dando uma palestra aqui, numa jornada, sobre inteligência artificial. Então, eu vou falar de uma coisa muito moderna, que é a inteligência artificial. Você tem o Google Bard e o ChatGPT que trazem conteúdo textual, né? Então, a partir daí, houve uma discussão ética também. Quer dizer, eu vou passar um trabalho aqui para o aluno fazer, ele vai fazer no chat, vai apresentar em 3 segundos e vai levar a nota, né? E eu falei para eles, olha, o professor, quando ele está lá na frente ensinando, ele é uma espécie de chat GPT do passado. Ele traz a informação e eu fico sentado ali anotando, né? Então, assim, tanto faz eu copiar o que o professor Hermes me diz e depois ir lá para frente, né, e falar a mesma coisa, ou só copiar e entregar, cópia, né? Ele papel pautado, Sim. É um ditado, né? Professor, repete aí, por favor, o que o senhor disse, né? Eu anoto tudo e entrego. Como eu poder olhar tem um chat GPT e anotar do chat GPT. Então, até aí é ensino, né? Ora a máquina está ensinando alguma coisa que eu perguntei, ora a inteligência humana, ora a inteligência artificial. O aprendizado, ele começa quando eu, Paulo Picanço, aluno Hermes, se coloca nesse papel de agora eu tenho que aprender isso aqui, né? E aí aí é mais criatividade, é mais estratégia. O aprendizado é mais estratégia e criatividade por parte do docente, né? Então eu vou chegar e vou dizer assim, olha pessoal, e aí o que mudou, né? Que é bacana. Antes eu falava assim, ó, você vai fazer, por exemplo, um trabalho sobre acessibilidade. Professor, mas é um curso de odontologia. Nós não estudamos urbanismo nem arquitetura, né? Tampouco direito, não interessa. Então, antes eu tinha que dar para o meu estudante um prazo, vamos dizer, de 1 mês. Ele pesquisar na internet, ou pesquisar em livros e elaborar um trabalho escrito, uns slides, para depois compartilhar esse trabalho com o grupo, para estudar os slides, para depois poder apresentar. O que mudou hoje? Hoje você tem inteligência artificial que faz o slide para você, né? Então o tempo que sobra é muito mais para estudar e aprender. Então agora eu consigo chegar e passar um trabalho para você, meu aluno, e falar assim, ó, você tem 1 semana para apresentar esse trabalho. O professor ainda tem que elaborar. Não. São 8 horas da manhã, até o meio-dia vai estar elaborado já. O slide vai estar pronto. Claro que você vai mudar uma coisa ali, outra aqui, claro, vai complementar, é natural. Mas o tempo que agora sobrou é para aprender. E aí na hora que eu chego e digo assim, professor, mas são 40 alunos, por exemplo, o senhor não vai conseguir fazer os 40 apresentarem, que não vai ter tempo para isso. Então tá bom, então vamos dividir em grupos, né? Vamos dividir em 5 grupos aí. E vamos dizer o seguinte, você é do grupo A, eu sou do B, né? Mas ali eu tenho 8 estudantes comigo. E aí o professor cria uma estratégia que é o seguinte, no dia da apresentação eu vou sortear um de cada grupo. Que vai apresentar. Então todo mundo tem que estar pronto. Então, quer dizer, só tem tempo para 5 apresentações, mas se eu tenho 40 alunos pronto. E aí, olha o constrangimento, né? Porque é lógico que aprender também passa por contrariar. Em algum momento você tem que avaliar e tem que dar uma nota, né? Não adianta também só ficar no campo holístico. As pessoas vão dizer assim, Emerson,
Nós saímos semana passada com os slides prontos, nós fizemos aqui em sala de aula, custava tu ter estudado, agora tu foi sorteado, foi lá para frente, tirou um 3, a turma está toda com 3. Todo mundo ficou com 3. Todo mundo ficou com 3. Então, assim, a gente está, de certa maneira, buscando que o professor, ele crie esse ambiente, ele faça essa estratégia e ele envolve as pessoas. Agora, por que eu aprendi? Eu fico na expectativa de ser sorteado. Uhum. Então, o que a gente nota com isso, Emerson? Para encerrar aqui esse ponto. Eu sou o mesmo professor que dou aula na escola A e na escola B. Porque eu tenho professores aqui que ensinam nessa faculdade e em outra, tá? Na escola A eu só ensino. Ou seja, é uma via de uma única. Eu falo. Se você está prestando atenção, anotando ou processando, eu não sei. Mas eu fiz a minha parte, chamada para cá, depois eu aplico uma prova. Na escola B, que usa metodologia ativa, que é um outro ponto que a gente usa muito, né, junto com a inteligência artificial, né? Eu falo o seguinte, que estratégia eu vou criar para o Emerson, que tem autismo, TDAH. Adaptação curricular, né? Que estratégia eu vou criar para ele aprender? Certo? Então a gente cria vários caminhos, né? Inclusive o caminho de... Eu vou ensinar o Emerson a usar a inteligência artificial, porque vai ser o monitor particular do Emerson, onde é 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Para que a partir daí, então, o tempo... Por que o meu aluno lá, de repente, vai ter um desempenho melhor? Porque eu forcei ele a aprender. Então, aqui na Paulo Picanço, a gente valoriza mais a estratégia do aprendizado e menos do ensino. Porque o ensino, de certa maneira, é cômodo, né? Remete ao que se fazia 100 anos atrás. Aquela coisa bem old fashion mesmo. Agora, uma pergunta, Paulo. Quem não percebeu que inteligência artificial e outros métodos ligados à internet, ligados à tecnologia mesmo de ponta, não são inimigos e sim são não são adversários, inimigos, são aliados nessa questão do aprendizado, já tá atrás, né? Inclusive foi engraçado isso, porque eu fiz uma dinâmica com os alunos do mestrado, onde eu comecei a apresentar a inteligência artificial para eles num tom jocoso de que isso é um absurdo. Olha aí, pessoal, olha o absurdo, que você passa no trabalho e eu consegui levar 20 alunos a se revoltarem. O senhor vai proibir isso aqui, né, na faculdade, não sei o quê. E eu fui levando eles na onda. Depois eu desconstruí tudo. Eu falei, cara, esse é um pensamento errado, que eu acabei de implantar em vocês aqui. Vamos ver o jeito certo, né? E aí eu dei um exemplo que é muito corriqueiro. Por exemplo, vamos voltar ao próprio mestrado. Eu sou um professor que dou aula de construção de livro. Eu tenho que ensinar eles a fazer um e-book. Eu não sou pedagogo, não sou escritor, né? Não sou nem autoridade na língua portuguesa. Não sou poliglota. Então, para mim é um desafio. Eu tive que me reinventar. Eu peguei uma disciplina, talvez de alguém com formação em letras para dar, né? E eu falei para eles assim, pessoal, vamos lá. Nós vamos apresentar os projetos primeiro de cada e-book. A minha área que eu domino é ortodontia, você sabe. Mas lá eu tenho alunos do implante, da endodontia, que é de canal, da cirurgia, que eu não tenho autoridade de conteúdo para julgar o livro deles, né? Só que na aula de projeto, mas para isso eu peço que o professor orientador ele me emita um documento dizendo que está de acordo com o conteúdo ali pré-estabelecido. E aí eu falei para eles, agora nós vamos fazer o seguinte, se eu tenho 40 alunos na sala de aula para apresentar um projeto, eles minam o professor. Exemplo, professor Emerson, eu não sei fazer isso aqui, como é que faz? Aí você quebra a cabeça, acabou de construir, próximo, no final do dia você está quebrado. É a mesma coisa. E você tem que levar 80% do trabalho para casa para pensar o que eu vou pensar no projeto desse aluno que fez. E eles fazem, às vezes, de um jeito que não dá nem para você deixar ele lá na frente apresentar, que vai ser um fiasco, né? Então acaba que sobrecarrega o docente. Sim. Eu tenho que pensar, olha, fulano, embora não seja a minha área, por exemplo, você quer escrever sobre cirurgia, mas não se escreve um livro de cirurgia assim, você tem que primeiro apresentar e tal. Tudo isso a inteligência artificial já trouxe. Então eu falei para ele, agora, e eles estavam escrevendo o livro comigo. Só que no início que eles estavam escrevendo, eles fizeram tudo de cabeça. Eu falei, agora nós vamos fazer o seguinte, coloque aí o prompt, né, que é o comando. Coloque aí. Estabeleça um roteiro de um e-book sobre o tema X, né? O tema deles, né? Como se voltado para um público-alvo de alunos de odontologia, de graduação em odontologia, e que tenha
assunto suficiente para, no mínimo de 30 páginas. Eles colocaram esse comando do jeito que eu falei. Todo mundo colocou. Na hora que eles deram um enter, o queixo deles caíram. Por quê? Porque eles viram que ali, em 15, 20 segundos, surgiu um roteiro muito bem feito. Eu não vou dar nota 10 não, mas merece um 9, certo? Muito bem feito sobre temas que deveriam ser abordados. Inclusive eles... Puxa, isso aqui eu não falei do meu livro, eu acho que cabe falar. Eu falei, vocês viram agora? O professor ficou mais aliviado, que sou eu. Agora eu posso chegar e dizer assim, Emerson, você achou em 20 segundos? Pois então eu vou dar aqui mais 1 hora para você tratar isso, porque na outra semana, né, eu já quero a apresentação disso aqui. Então, feito. Em 1 semana, e são 40 alunos. Então, a gente é conceituado pelo pior aluno que a gente forma. Então, se você pensar no pior aluno, e eu digo sempre que todo grupo tem 10% que é elite, 80% que é massa e 10% que é o contrário da elite, não quer nada. Mas que você pegar os 10% piores, desempenho acadêmico pior, com a inteligência artificial, ele consegue lá na frente apresentar uma coisa que seja decente, ou seja, você não vai passar vergonha, entendeu? E até porque é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Daqui pra frente. E aí eu falei para eles, então, aí, logicamente, vem aquela discussão ética, mas professor, não foi ele que fez, mas ele está elaborando tópicos, pessoal. Não tem nada demais. Do mesmo jeito que, quando eu oriento vocês, tá bom, não foi ele que fez, tá bom. Aí eu peguei um aluno lá, que é me orientando da área de ortodontia. Ele falou, me diga uma coisa aqui. Quantos tópicos tem seu livro? Que ela estava escrevendo ainda. Ele falou, professor, tem 8 capítulos. Tá. Dos 8 capítulos que tem, quantos eu te disse que devia botar? Eu só disse uns 5. Então é plágio do mesmo jeito. É plágio da máquina e o outro é plágio do professor. O problema é que se eu tivesse 40 alunos de horta, eu ia passar 1 mês fazendo isso. Me lembrou agora um seriado que eu adorava, que acabou, infelizmente, que era o Dr. House. Tu lembra? Lembro demais. Então, ele pegava um diferencial com a equipe dele, né? E ele ficava lá dizendo, não, vamos ver aqui o que é que isso pode ser e o que é que não pode ser também. Então, esse tipo de método aí, ele fazia como... Era um método de aprendizado mesmo. Inclusive, cada médico que ele estava formando era quase tão bom quanto ele, né? Inclusive, isso aí é um apelido que eu recebo aqui, né? Inclusive, a personagem ali com certeza é autista. O House, né? Pelo jeito dele ali também, o cara tem altas habilidades, né? Mas fala um pouco mais da faculdade, Paulo, de 2005 para cá, a questão que você estava desenvolvendo. Veio o EAD, né? Você já tinha largado na frente e hoje... Então, isso aí foi uma coisa, as coisas acontecem, né, de forma natural. Para mim, pelo menos eu vejo essa naturalidade, porque, olha que interessante, eu trabalhei com ensino, na verdade eu dou aula desde 99, né? Desde 94, eu fui professor da Federal em 94, recém-formado. Passei 1 ano lá e depois, mas passei numa área que não era minha, era dentística, né, fazer restauração. E depois eu fiquei trabalhando em consultório, colhendo material, fotografando em muitos casos e tudo. Em 99 eu lancei o meu primeiro curso, independente, né? E não era um curso de especialização, era um curso de aperfeiçoamento ainda, era um curso que estava iniciando. E em 2005, quando eu comecei de fato a especialização, eu comecei a incrementar isso. Lógico que de lá para cá as ferramentas melhoraram muito, né? Porque logo no início as plataformas eram meio que um depósito de PDF. Eu colocava as coisas lá, olha, tá lá, pega lá na plataforma, né? Ela não interagia, né? Bom, e aí o que aconteceu? A faculdade começou em 2016, né? E eu já trazia essa bagagem de ensino. E aí, a disciplina de ortodontia ela é dada no 7º semestre da faculdade. Então eu passei um tempo ainda, até que chegasse a disciplina que eu pudesse... Antes era clínica. Era clínica. 2008, foi 2009. A clínica. A gente começou... Nosso CNPJ, que é formado também para prestação de serviço educacional, é de 2001. Né? Mas aqui eu acho que foi 2008. 2001. Aqui a construção começou em 2004. Tá? Porque antes eu estava na Coronel Linhares em salas alugadas. Né? E aí, essa trajetória foi uma trajetória de muito trabalho, como você sabe, mas do ponto de vista dos felizes acasos, né, da vida, quando eu comecei a adotar isso,
isso não era muito bem compreendido, né? Nem pelos próprios alunos. Total. Mas eles começavam assim, professor, por onde eu estudo? Eu falei, você estuda pelo que está na plataforma. Parece que é um século atrás, né? Tu não tem essa impressão. Às vezes a tecnologia avançou de uma maneira tão férica que você olha assim, 20 anos e diz, cara, eu não acredito que há 20 anos era desse nível. Não tinha nem iPhone ainda. Não tinha nem iPhone. E a tendência é a velocidade aumentar cada vez mais, né? Então, assim, aí você sabe que eu tenho esse lado militar que é disciplinador. Quando foi em 2017, né, eu implementei a plataforma dentro da graduação, que até então estava na pós, né? E eu implementei calado, como projeto piloto, e implementei numa disciplina minha aqui. E aí eu estudei metodologia ativa e tal, e eu cheguei aos professores e falei assim, acho que isso era 2018, ó, todo mundo vai ter que fazer em 100% de disciplina. E aí eu tive uma preocupação. Se eu só falasse que tinha que fazer, aí ia começar. Ah, professor, de repente tem que trazer um especialista de São Paulo, ele veio uma vez, é muita coisa. E eu falei, sabe essa história? Então eu vou fazer primeiro, como eu fiz, e eu vou chegar lá e falar assim, eu fiz, já está pronto, é isso aqui que tem que fazer. E eu vou ensinar vocês como fazer. Então não tinha desculpa. Como é que você vai falar pro dono, diretor, que já fez, que não dá para fazer? Se o diretor é que vai te ensinar e que vai te orientar. Eu realizei. E aí eu tive uma colaboração dos professores, né, que me surpreendeu. Eles vestiram a camisa mesmo. E isso também foi muito bom para os estudantes, porque a gente começou a disciplinar os estudantes. Tipo, eu não quero pegar a plataforma. Infelizmente, você vai ficar com 0, porque você tem que postar na plataforma. Porque até então ficava aquelas coisas. Vou mandar para o senhor, mandei para o e-mail, mandei pelo WhatsApp. Aquela bagunça que você, né? E aí, eu falei para eles assim, ó, eu dou 6 meses. Quem não fizer, tá fora. É impessoal. Certo? Será uma demissão política impessoal. Da faculdade. Né? E assim foi feito. Né? Uns melhores, outros com menos habilidade, nem tanto, mas assim, eu tenho a paciência também. Eu acredito que se eu tenho uma instituição de ensino e não acreditar na educação, não adianta. Então, educação é você acreditar que o outro pode fazer melhor amanhã do que faz hoje. Né? Desde que ele tenha vontade para isso. É o que eu falo muito para meus filhos. Né? Que essas barreiras aí, elas podem continuar do mesmo tamanho, mas você que tem que crescer para passar por elas de uma forma mais fácil. E aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia. Só que quando veio a pandemia, Hermes, eu tirando a prática, é lógico que a prática foi cancelada, né? Que na área de saúde não tem como você formar só com teórica, mas assim, tudo que dependia, né, da plataforma funcionou hiper bem. E aí foi onde eu tive que aprender outra coisa, que até então eu não fazia, que era transmissão ao vivo, streaming, né? Eu não tinha muita experiência com streaming, porque meus vídeos eram gravados. Sim. Então, eu gravava, depois postava, editava, então eu já tinha experiência com edição de vídeo, tinha experiência com gravação, tinha bons equipamentos, inclusive, mas eu não tinha experiência com streaming, né? E aí eu comecei a estudar muito isso, e a gente começou a adotar isso também na pós, porque a pós-graduação parou também. E uma coisa que eu digo muito para meus filhos, cara, uma coisa que faz você crescer é você não ter opção. A cidade também então, você quer ser o melhor médico da cidade? Essa frase não é minha, é de, se eu não me engano, de Paulo Coelho. O vencedor está só. Você tem que estar sozinho. Porque se você é o único médico da cidade e apareceu um atropelamento, você não vai... vou mandar para fulano. Que fulano? Uhum. Tá? Então eu me coloquei à frente. Eu tive essa liderança, mas também tive esse desafio. Eu vou me colocar à frente, eu vou fazer uma coisa que ninguém está fazendo. Aí eu virei essa autoridade, eu não tinha quem recorrer. Só que aí nessa questão do streaming, comecei a estudar e tudo, e fui adaptando isso. Como que eu vou fazer isso, né, para a instituição? E houve uma evolução maior ainda, né, nesse sentido e tudo. Mas nós passamos pela pandemia, graças a Deus, uma adaptação 100% de docentes e discentes, porque não era uma coisa nova. Eles já tinham que conviver com a plataforma, sabe? Tem um colega teu, Paulo, colega meu também, é o professor Gustavo Brígido, é Direito Constitucional. Já conheci o Gustavo, fiz especialização agora, fui aluno dele. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, ele diz, olha, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, assim, um cara que tem sucesso, empreendedor, enfim, no que ele se propõe a fazer,
ele às vezes é um pouco vanguardista, né? Ele enxerga um pouquinho além. É como se é um cara que voltou no tempo, ele disse, não, eu vou voltar no tempo porque a partir daqui eu tenho que fazer isso. Obviamente a gente sabe que não existe ainda, pelo menos a questão da viagem no tempo para trás, nem para frente, mas é como se tu tivesse voltado e tivesse dito, não, eu vou investir em EAD, eu vou investir na questão tecnológica para a faculdade. E a realidade hoje, cara, assim, o que é que tu falas de novos cursos, né? Eu acho que existe o desejo de vocês ampliarem também na área de saúde, obviamente, mas talvez não somente saúde, eu não sei se vai ficar só aqui. E como tu enxerga também, a última pergunta, além dessa, era o Vitor profissional, né? Um jovem odontólogo, né? Se formando esse ano, né? Dentista autista. Eu cruzei com ele, eu não tive tempo nem de falar aqui na faculdade, porque ele estava correndo lá. Cada dentista tem a sua malinha, né? Cheio de equipamento e tal. Enfim, como é que você vê isso, cara? O futuro dessa instituição que um dia vai ter o Vitor também no cargo da direção, enfim, outros alunos e alunas com deficiência, e não só aqui a Paulo Picanço, a educação especializada sob a perspectiva da educação inclusiva, né? Uma palavra que tu pudesse dar de dizer assim, que para quem é diretor, diretora, reitor, enfim, de universidades, que quanto mais se investe na educação inclusiva, quebra barreiras, a própria instituição aprende também, cara. Porque Sim. A sociedade ela só é rica porque ela é diversa, pô. Tem gente que não é... Né? Tem pessoas diferentes, pessoas autistas, não autistas, pessoas com deficiência física, pessoas sem deficiência, enfim. Era isso aí também. A questão começando aqui pela faculdade, né? A gente tem uma pretensão, que eu acho que isso é da gente mesmo, né? De continuar expandindo, crescendo, né? É lógico que a gente tem alguns tabus pessoais no quesito de buscar entregar uma qualidade, né? Porque, como eu lhe disse, sabe, Emerson? Pra gente é uma coisa de família, é uma coisa que leva o nome da família. Sim. Então eu não consigo ter esse olhar da mercadoria, né? Do produto pela mercadoria. De certa maneira, isso romantiza um pouco o trabalho. E a gente acredita que tem público para isso também. Aquele público que puxa, eu quero estudar numa faculdade especializada, que os dentistas estão lá, veste a camisa e tal, né? E, por outro lado, de certa maneira, também torna o processo, o crescimento mais orgânico, porque não existe aquela máquina que envolve política, que envolve uma série de outras atribuições que os grandes, né, naturalmente vão ter, e que a gente ali... como eu estava conversando com um professor de administração, que ele teve aqui para aprovar o nosso curso, ele falou, Paulo, você é a primeira geração. Você é a Gracema, né? Então, assim, a gente é chão de fábrica. Né? Então, por exemplo, se eu projeto, como você fez uma pergunta, um filho meu amanhã, talvez a visão dele não seja mais, eu vou começar colando o aparelho, para aprender a fazer o aparelho, para aprender a fotografar, para gerar uma aula, para virar professor. Né? Talvez o caminho dele já chegue um caminho assim, olha, eu vou para os Estados Unidos fazer MBA para aprender a gerenciar isso aqui e tornar um negócio escalável. Uhum. A gente reconhece que... Então, assim... Eu tenho muito esse equilíbrio de quando eu olho, às vezes eu estou sentado com outros reitores de grandes instituições, né? E eu vejo, puxa, ele de repente é mais velho do que eu e já é segunda geração de um trabalho. E a sucessão não é uma coisa fácil, né? Então é um grande mérito também ter a sucessão. Mas assim, tem que entender que é uma história que já vem com 60 anos de trabalho na minha frente, né? Para que aquilo chegasse naquele ponto e ele está ali não mais como chão de fábrica. Né? Ele está ali trazendo coisas que, naturalmente, né? E eu costumo dizer isso, às vezes você trabalha para a faculdade e às vezes você trabalha na faculdade. Então, a primeira geração trabalha muito mais na faculdade. É aquele cara que começou a dar aula no cursinho na garagem, que formou um colégio, que não sai da sala de aula, que gosta dos alunos, né? que é entusiasta de chegar e avaliar você como professor, dizer, olha, você tem que ensinar assim. Ele está trabalhando na faculdade, né? Ou no negócio, de maneira geral. Né? Não é diferente do direito, que Sim, é a sua área. Né? Você deve conhecer aquele advogado que criou um grande escritório a partir de uma garagem também. Sim. E você vai ter aquele outro que trabalha para o escritório, para a faculdade. Esse já é uma segunda geração, com outro olhar, e, assim, e aí, né, se fosse que o seu filho, diz, ó, meu filho,
isso aqui já está feito. Você vai atrás agora de escalar. Vamos pegar uma representação, vamos botar um escritório no estado tal, porque, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é um outro olhar e que não é melhor nem pior, mas é uma sucessão, né? Então, assim, é difícil, não é uma coisa fácil, né? Você, de repente, na mesma geração, você fazer o trabalho da geração 1 e 2. A gente tenta fazer isso, mas, assim, vira e mexe você é chamado, porque naturalmente, né? Se você aqui, mal comparando, fosse o Pitangui, as pessoas querem você no centro cirúrgico operando o parente dele, né? Eles não querem você à frente do centro de cirurgia plástica pensando em escalar o negócio. Eu mesmo que tenho fobia de dentista, eu só consegui voltar ao dentista, o Paulo lá do meu lado, meio chateado, dizendo, cara, eu tenho uma porrada de coisa pra fazer. Eu digo, bicho, mas fica só aqui, depois tu sai. É verdade. E aí, esse olhar para o Vitor Picança, né, que no caso aí, é um grande desafio, e é um desafio que é, como você citou aí, né, eu acho que Deus escolhe, né? Então, Deus capacita os escolhidos. E é isso Gustavo. Que é uma coisa que a gente, que eu me sinto com essa missão de vida também, quer dizer assim, o legado que eu quero deixar para ele, e isso é uma coisa importante, eu acho que não só para professor, para aluno e para pais também, né? É você conseguir estabelecer um limite. Até onde eu tenho que carregar o meu filho por ter uma deficiência nas costas, até onde é a limitação, e até onde pode ser também uma acomodação, uma falta de acreditação em si mesmo. Então, esse limite ele é muito sutil. Porque se você facilita e dá demais, né, e fornece mais, você também o incapacita. Os pais chamados pais atípicos, pais e mães atípicos, tem esse, entre aspas, dilema o tempo todo. Ficam preocupados. Não, eu tenho que fazer isso, eu devo, não devo, eu posso, não posso, enfim. Faz parte disso aí. Eu acho que é aquele pensamento, eu vou ensinar a pescar, né? Paulo, a frase é sua, né? Vou parafraseá-lo-ei. Você falou isso para mim um dia, há quase 20 anos. Palavras... Convence, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Tá? Então, assim, é uma frase militar, essa frase, né? Que é uma coisa para que chega um momento que você tem que agir, né? Porque você tem a palavra, tem a estratégia, mas tem a ação, né? O fazer, que é muito importante. Então, em relação ao Vitor Picança, ele ainda está nesse pensamento, e eu acho bacana, mas eu pondero, né? Ele posta muita coisa sobre o direito do autismo, não sei o que. Eu falei, ó, Vitor, até onde você conscientiza a sociedade para isso é ótimo, né? Sim. Mas é diferente de você se escorar nisso. Não, na verdade eu acho que ele é muito inspirador. E foi de um ano, 6 meses para cá, né? Sim. Porque eu sempre trabalhei isso com ele, sabe? Assim, eu sempre, com muita naturalidade, eu sempre trabalhei isso com ele. Porque assim, é melhor eu me apresentar como alguém que tem um TEA, né, um transtorno do espectro autista, e as pessoas lerem sobre isso do que as pessoas me rotularem como chato, esquisito, inconveniente, sei lá o quê, né? Porque a sociedade é capacitista ainda. Né? Então eu acho assim que do mesmo jeito que o Steve Jobs capacitou, educou, melhor dizendo assim, o consumidor a consumir o iPhone, porque vamos lembrar que antes era o BlackBerry, né, cheio de botão, né? Sim. Então ele 2006, eu acho. Ele chegou para todo mundo e disse assim, olha, não é mais assim, agora é dessa forma. 2007. Nós éramos vizinhos, eu me lembro que eu assinava uma revista, à época, e tinha lá, a capa da época era, antológica essa capa, pesquisem que vocês vão ver. Esse aparelho vai mudar a sua vida. E eu, louco por tecnologia, eu olhei assim e digo, não, nem eu comprei. Eu digo, não. E hoje em dia, é o que é. É o que é. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito, os pais, professores e os indivíduos que são portadores de TEA ou qualquer outra, eles têm que se apresentar. Sim, porque à medida que ele faz isso, eu estou educando meu vizinho, estou educando meu colega de turma, eu estou educando até meu professor. Né? Então, por exemplo, eu já passei por situações assim, imagina assim, o que é colocar o Vitor para fazer uma arte marcial. Se você não educar esse professor, né? E os colegas, como é que vai ser a inclusão desse Embora não indivíduo? seja a nossa obrigação, não seja a obrigação fazer isso,
Mas a educação, assim, eu acho que a publicidade dessa situação, em alguns casos, na maioria talvez ainda seja didático. Mas a gente tem que caminhar, Paulo, para um futuro em que não seja necessário. Sim. Né? Que a sociedade perceba que tem pessoas com e sem deficiência, pessoas com deficiência intelectual, autistas nível 1, 2 e 3. Eu mesmo faço questão de falar esse diagnóstico muito recente, por quê? Primeiro porque eu sempre me senti com a inapetência, entre aspas, no termo não é nem correto esse, muito preciso, mas uma falta de traquejo social em muitas situações. Uma crise de ansiedade para alguns momentos sociais assim bem complicados, né? Na minha ótica, né? E hoje eu faço questão de dizer assim, olha, eu sou uma pessoa com deficiência visível, por causa da lesão medular, todo mundo sabe e vê. Eu não precisaria ter que publicizar isso, mas eu falo para tirar também o estigma de que pessoas autistas não conseguem ter um sucesso na vida profissional que elas fazem, suas famílias e tudo. E para chamar a responsabilidade da sociedade para compreender isso. Que elas têm que quebrar essas barreiras e incluir e aceitar a inclusão de profissionais com autismo, profissionais com deficiência física, enfim. Porque não é nossa responsabilidade, é de todos nós, né? De toda a sociedade. E a inclusão do Vitor eu acho uma coisa linda de ver. E a própria descoberta dele também, de começar a falar, olha, você tem que... vários stories que ele faz, né, no perfil dele. Autismo é isso, comporte-se dessa maneira e tal. A gente aprende muito com ele. E isso é uma coisa do dia a dia e eu venho trabalhando. Porque essa adolescência tardia também influencia, né? Dele se descobre e agora ele tem que acreditar até onde ele consegue fazer, né? E o pai, e aqui falando como pai, né, diferenciando do papel da mãe, ele tem esse papel assim de romper o cordão umbilical e dizer, você consegue voar, né? Sim. Então, eu vou lhe preparar para isso, mas eu não posso lhe carregar voando, né? Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Sim. Que é, como você falou inicialmente, né? É a lei natural da vida. Então, eu acho que... às vezes eu coloco, quando ele se chateia comigo, né? Pela minha insistência, eu falo assim, Vitor, o tudo pode, se eu lhe der permissão para tudo pode, é sinônimo do desamor. Porque se uma pessoa estuda ou não estuda, trabalha ou não trabalha, e para você que convive com essa pessoa não faz a menor diferença, então você não se importa com essa pessoa. Claro. Né? Então é preciso que primeiro ele tenha essa leitura. Eu falei, ó, cuidado, que as pessoas que concordam com você a vida toda podem até te encher o ego, mas não vão te acrescentar nada. Né? Então teu pai está aqui para trazer um pouco da vida, né, para dentro de casa. E ninguém vai botar a gasolina no seu carro, vai botar um prato de comida se você não fizer por onde. Não contribui. Né? E até que a questão da sucessão, como eu falei, até para você suceder alguém, o que se espera é uma capacitação pária, ou melhor. Uhum. Né? Então, isso tudo eu venho colocando para ele e venho desconstruindo, né, com muito jeito, essa barreira, essa incapacidade, que está muitas vezes nos olhos, né, dele mesmo. Pode estar internalizado, mas é externo também, né? A sociedade que coloca isso. A gente fala muito, Paulo, assim, que é um dos mitos de, por exemplo, ligar a pessoa com deficiência à superação. Por que a gente critica muito isso? Quando eu digo a gente, pessoa, enfim, movimento de pessoas com deficiência. Porque é uma maneira da sociedade tirar o corpo fora e jogar para a pessoa com deficiência uma responsabilidade que não é dela. Ela tem a responsabilidade como qualquer uma outra. Contribuir, estudar, trabalhar, enfim, claro. Mas em relação à deficiência, a deficiência em si não é algo a ser superado. As barreiras ao redor dela, sim. Preconceito, discriminação, exclusão. Isso é o que tem que ser eliminado da sociedade. Então, quando a gente fala superar, não, vamos falar em resiliência. Eu posso me superar? Posso. Não, eu quero fazer uma dieta e em um ano eu quero perder peso. Como qualquer outra pessoa. E não por ser uma pessoa com deficiência, né? Enfim, isso é muito importante. Pois, meu amigo, eu queria... se quiser falar mais alguma coisa, mas queria agradecer o convite, estar aqui mais uma vez, né? Você sabe do amor que a minha família tem por você e Gracema e pela família de vocês, e a admiração pessoal que eu tenho, né? De quase 20 anos, quase 20 anos.
E parabenizar o sucesso da faculdade, cara. Eu sou muito fã da Paulo Picanço, principalmente pelo histórico de amor e histórico familiar que vocês têm, né? E é uma faculdade hoje que se prepara para a educação inclusiva, quer fazer cada vez mais. Não só arquitetonicamente falando, ambientalmente falando, são as acessibilidades mais comezinhas, mais comuns, que a gente sabe. Mas atitudinal, né? Você ter uma faculdade que sabe que se chegar um aluno ou uma aluna autista ou com deficiência, ela vai ser realmente acolhida e incluída. E valeu. Parabéns e obrigado pelo seu dia também, cara. Obrigado aí pelos comparecimentos, suas palavras. E estamos aqui trabalhando todo dia para que a gente possa fazer mais e melhor, né? Para a formação desses jovens aí que amanhã vão estar aqui, né? Conduzindo nosso país, conduzindo nossa cidade e buscando realmente mais justiça social, mais inclusão e mais educação, né? Porque eu acho que só assim a gente vai ter uma vida melhor. Um país melhor, né? E um país melhor. Amém. Que assim seja. Valeu, Paulo.